Sétimo ano, vamos terminar então a nossa unidade do comércio atlântico de escravizados. Nas últimas aulas nós vimos então como era a captura, como era a viagem e conhecemos também o navio que transportavam os escravizados para a América. E para encerrar essa unidade nós veremos então como que era a chegada desses escravizados aqui na América, nos portos da América. Então vamos lá. Bem, a chegada nos portos americanos. Depois então de uma longa viagem que às vezes durava pelo menos 3 meses, dependendo do lugar de saída e chegada, aportavam em diferentes locais do continente americano. No caso do Brasil, para nós sermos mais específicos, porque chegava na América do Norte, na América Central, mas no caso especificamente do Brasil, os portos mais importantes eram do Rio de Janeiro, Salvador, Recife e São Luís. Esses portos é onde vai funcionar o mercado de escravizados, né? O mercado de escravos. Eram nada mais que um amplo galpão, sem janelas, sem ventilação, faziam de tudo para dificultar possíveis fugas desses escravizados, e ali os africanos então ficavam alojados. No Rio de Janeiro, que era onde chegava mais, era a capital, portanto chegava mais, o mercado do Valongo era o mais famoso mercado de escravizados. O primeiro contingente de africanos escravizados a chegar no Brasil foi em torno de 1549, portanto já bem no início da colonização. O Dom João III, o rei de Portugal no momento, autorizou que cada colono importasse aí até 120 africanos. Mas muitos colonos protestaram contra esse limite de 120, porque eles desejavam importar um número muito superior. E vocês viram na aula passada que nesse momento inicial, o valor desses escravizados era muito, muito baixo. Então, era relativamente tranquilo para esses grandes empreendedores, né, da território brasileiro, aqueles que dominavam as capitanias hereditárias, conseguiam um número maior de escravizados. Agora, esse desembarque de escravizado no Brasil acontecia com várias situações diversas. Então, alguns escravizados chegavam em condições aceitáveis em termos físicos, de saúde, e logo eram revendidos. Outros chegavam muito debilitados, muito fracos, com pouco peso, e aí precisavam restabelecer a saúde para depois colocar no mercado. E esse restabelecimento da saúde, gente, é claro, porque era uma questão de valorização. Se colocasse o escravizado doente ou muito frágil no mercado, o valor dele seria muito menor. Então, esses que chegavam debilitados ficavam em quarentena, recuperando a saúde para depois ser colocado à venda. Mas muitos morriam na espera. Então, chegavam tão debilitados que não conseguiam nem se recuperar. Apesar de toda essa violência com os escravizados, de serem sequestrados das suas casas, serem trazidos à força, numa situação muito humilhante, degradante nos navios, e depois chegar aqui, ser vendidos e ainda continuarem sendo atacados e tratados com muita violência, os africanos não se abateram, eles resistiam na medida do possível, mantiveram e reinventaram a sua cultura, e muito das suas resistências era assim, tentando rebelar, criar, enfim, os quilombos para se refugiar, para se defender, para se proteger, e tentava na medida do possível difundir os seus valores, as suas crenças, continuar com as crenças que eles tinham na África, permanecendo no Brasil. E aí é claro que essa relação dos africanos com o Brasil vai se aprofundar muito e vai contribuir para a formação de novas sociedades. Então, nós brasileiros, pode-se considerar que todos nós temos aquele clichêzão básico que nós somos mestiços, misturados brancos, índios e negros. Independente da cor da pele que temos hoje, é possível que nós tenhamos nos nossos antepassados alguém que era indígena, ou era europeu, ou era africano, tá certo? E isso contribuiu, claro, para a formação da nossa sociedade, formação da cultura brasileira, e que faz com que nós tenhamos muitos elementos na nossa cultura que é de origem africana e que nós nem fazemos ideia, porque nós estudamos muito pouco a história dos povos africanos no Brasil. De qualquer maneira, a escravidão
o término dela é relativamente recente, historicamente ela é muito recente, e os vestígios da escravidão, dessa barbaridade tão tamanha que se fez com os africanos, ela ainda reflete na sociedade do dia de hoje. Então, aqui nós terminamos mais esta unidade, uma das unidades que é de muita importância para nós conhecermos como foi esse período, e é daquelas unidades que deve servir de lição de eventos históricos que nunca mais podem acontecer e que nós devemos conhecer para identificar quais elementos que nós temos hoje na sociedade, que é vestígio dessa época, para tentarmos fazer as devidas reparações históricas.